com o derretimento do chocolate branco, linha fracionada. Existem duas formas de derretimento do chocolate. Uma é por banho-maria, outra por micro-ondas. Mas muito cuidado quando vocês forem trabalhar com o micro-ondas, porque a queima do açúcar que está entre os ingredientes do chocolate é muito sensível. E após acontecer essa queima, usa-se muito o termo de o chocolate queimou, ou seja, ele volta a ter um endurecimento que desfavorece o resultado final do derretimento. Então vamos agora preparar a água para que possamos fazer a demonstração do banho-maria. E enquanto isso, eu vou levar ao micro-ondas o meu chocolate que está em um refratário. São 200 gramas de chocolate e vou colocar 50 segundos. Então, para cada média de 200 gramas, vocês utilizem no primeiro momento 50 segundos. Chocolate indo ao micro-ondas. 50 segundos e vamos esperar. Retiramos o nosso chocolate do micro-ondas e agora vamos mexê-lo. Muitas vezes acontece o erro do micro-ondas porque não temos a paciência de esperar com que todo o calor do refratário transfira para o chocolate. Então nós mexemos um pouco e já voltamos ao micro-ondas. E isso não deve ocorrer, porque esse refratário está quente. Esse calor que está no recipiente vai repassar ao chocolate, derretendo-o completamente. Muitas vezes excedemos o tempo de calor dentro do micro-ondas, colocando o nosso chocolate por muitas vezes. Então, o açúcar que está na composição do chocolate se queima, fazendo com que o rendimento do nosso trabalho seja insatisfatório ou chegando ao ponto de haver a perda do nosso chocolate, o que acarreta em um custo operacional muito grande. Vejam que o próprio calor do meu refratário está derretendo o meu chocolate, não havendo a necessidade de que eu coloque o mesmo ao micro-ondas. Esperamos até que o nosso refratário perca todo o calor. Caso isso proceda e ainda reste alguns grumos de chocolate, voltar esse chocolate
ao micro-ondas apenas por frações de segundos. Muito atentas ou atentos a isso. Neste caso, o calor de 50 segundos foi suficiente para derreter 200 gramas de chocolate. Multiplique esse tempo caso haja mais quantidade em gramas de chocolate. Nosso chocolate está 100% derretido e pronto para o trabalho das casquinhas. Derretimento por banho-maria. Uma forma onde temos menos riscos da queima do açúcar que está entre os ingredientes do chocolate. Vamos ligar o nosso fogo com uma panela. Pode ser fundo grosso ou fundo fino. Pode ser panela de inox, alumínio, Tefal, a sua escolha. Vamos ligar até que nossa água alcance muitas borbulhas ao fundo. Após acontecer este processo, desligamos o nosso fogo e vamos depositar o nosso chocolate, que pode estar em refratário, inox, sobre esta água, tendo o cuidado de que o recipiente onde está o chocolate não pode encostar na água, pois a minha água excede a temperatura de 50 graus centígrados e isso tornaria o derretimento do meu chocolate insatisfatório. Mexa de vez em quando até o derretimento completo do seu chocolate. Caso isso não aconteça totalmente, cada vez que tenhamos que aquecer a água, cada vez que tenhamos que aquecer novamente a água, devemos retirar o recipiente onde está o chocolate, colocar a nossa água novamente na temperatura com borbulhas, desligar o fogo e retornar o nosso recipiente para que o chocolate derreta completamente. E desta forma, assim que estiver derretido, vamos proceder com a preparação e o trabalho com o nosso chocolate. Nosso chocolate que estava no banho-maria está 100% derretido. Para continuarmos com o nosso trabalho, a opção agora de escolha será de vocês, ou derretimento por micro-ondas ou derretimento através de banho-maria. Preparando os microbolos de chocolate. Essas forminhas são encontradas em lojas de conveniência na área de confeitaria. Quando vocês adquirirem, elas virão uma parte de acetato. Entre um acetato e outro, nós temos um suporte de silicone e temos a parte inferior também de acetato. Independentemente do modelo, todas elas vêm com uma marca de fácil observação. Até essa marca, no caso do microbolo, fica na metade da base
maior, ela tem essa marca e é justamente até essa marca que nós vamos depositar o nosso chocolate. Chocolate derretido à sua escolha, ou micro-ondas ou banho-maria. Vamos depositar o chocolate derretido que não deve ultrapassar de 32 graus e a melhor forma para isso é um termômetro ou vocês poderão sentir se ele está muito frio ao toque na pele. Porém, o termômetro é mais aconselhável. Colocamos o chocolate até a marca onde o fabricante nos indicou. Vamos pegar a parte inferior da forminha juntamente com as bases siliconadas. Vamos virar sobre a parte que já está o nosso chocolate. Fazemos uma leve pressão, desviramos nossa forminha e passamos a mão somente na lateral, para que o chocolate possa escorrer até a base. Não force o fundo, porque depois pode comprometer no momento da retirada do chocolate da forminha. Chegou na base o chocolate, nós vamos agora levar para a geladeira por aproximadamente 5 a 7 minutos, para que possamos rechear nossos microbolos. Nossa forminha ficou na geladeira. Nosso chocolate já está firme para que possamos recheá-lo. Vamos retirar o silicone. Alguns já saíram junto com a parte superior, às vezes eles se descolam com bastante facilidade. Retiramos todos os silicones, lembrando, caso você tente retirar o silicone e ainda tenha chocolate úmido, volte a forminha por mais alguns minutos na geladeira, mas em torno de 5 a 7 minutos é tempo suficiente para que haja a retirada do silicone. Esse excesso deve ser retirado antes da finalização do docinho. Basta que vocês utilizem uma ferramenta desta, é muito prática, que são estruturas para que nós utilizemos para patês, manteigas, entorradas em pães, porque ela é lisa e isso facilita muito. Retiramos todo o excesso, vamos depositar o excesso de chocolate excedente dentro de um recipiente. E uma dica muito importante: esse chocolate estava na geladeira, ele contém umidade. Eu posso reutilizá-lo, desde que eu coloque guardanapo de papel ou papel toalha sobre esse chocolate. Esse papel auxilia na retirada da umidade do chocolate e dentro de aproximadamente 7 a 8 horas eu posso reutilizar esse chocolate, ou seja, fazer o derretimento do mesmo da maneira que eu escolher, micro-ondas ou banho-maria. Ingredientes para o microbolo de maracujá ao cream cheese: chocolate branco nobre,
creme de leite UHT 20% de gordura. São os cremes de leite que vêm em caixinhas. Cream cheese, licor de maracujá de boa qualidade. Vamos derreter o chocolate branco e o creme de leite. Lembrando, a minha água atingiu bolhas no fundo da panela e eu vou depositar o meu chocolate e o meu creme de leite. Porém, o recipiente onde está depositado o meu chocolate não pode tocar na água. Vamos mexendo a cada espaço de 1 ou 2 minutos até que derreta completamente. Mexendo o nosso chocolate com o creme de leite. Ele ficou repousando aqui por uns 3 minutos. Vamos mexer para ver se já está suficiente o calor. Caso não seja suficiente o calor para que eu possa deixar o meu creme de leite e o meu chocolate bem homogêneo, nós temos que retirar o recipiente onde está o meu chocolate, aquecer novamente a água, desligar o fogo e devolver o recipiente no banho-maria até que fique bem completo o processo e eu tenha o resultado de um chocolate com creme de leite bem homogêneo. Nosso chocolate já está derretido e bem homogêneo com o creme de leite. Vamos colocar agora cream cheese. Vamos colocar licor e misturar muito bem até que todos os ingredientes se integrem e fique homogêneo. Depois que estiver bem homogêneo, esse recheio pode ser depositado em saquinhos específicos para alimento para facilitar no momento de rechear os docinhos. Lembrando que no momento que fazemos o nosso recheio, ele está um pouco líquido. Ele deve esfriar agora por aproximadamente 5 horas para que vocês possam trabalhar com ele. O recheio deve estar bem frio para que possamos utilizar. Para homogeneizar bem, o ideal é o que utilizemos um fouet, porque as suas hastes nos facilitam que o cream cheese se integre bem ao recheio. Desta forma, nós temos o nosso recheio pronto para ser utilizado em docinhos. Quando nós preparamos a nossa trufa, ela estava muito macia, mais líquida. Com o passar do descanso que é sugerido na preparação da receita, ela vai ficar firme. Portanto, não deixe a sua trufa muito firme no momento da preparação. Nós vamos agora utilizar um saquinho onde está depositada a nossa trufa para que facilite a terminação do nosso docinho. Colocamos o nosso saquinho e vamos apertando até que preencha todo o nosso microbolo. Tomem o cuidado de não fazer esse movimento muito alto, porque pode ficar e fica deselegante no momento que a pessoa
vai comer o docinho porque na mordida fica um espaço oco. Não façam movimentos em zigue-zague. Procure ficar em um local só porque o preenchimento do doce fica perfeito e uniforme. Basta pressionar o saquinho que o recheio dá uma vazão perfeita. Todas as dicas de validade do recheio estão no receituário. Após procedermos com o preenchimento do recheio, vamos vedar os nossos doces. Com o uso de uma colher, fica bastante facilitado, porque não vai uma quantidade grande de chocolate. E o fundo fica bem fininho, fica uma camada bem delicada de chocolate. A colher é facilitadora para esse processo. Então, vamos fechar e vamos vedar todos os nossos docinhos. Fazendo isso, com uma espátula, vocês vão limpar, depositando nesse espaço que existe na forminha. Porque como vai para a geladeira, esse chocolate depois se solta com facilidade da forminha e nós podemos reutilizá-lo. Dessa maneira, os nossos docinhos estão concluídos. Eles voltam para a geladeira por 1 ou 2 minutos apenas para que esse chocolate da parte superior fique firme. Transcorrido o tempo de geladeira, vamos retirar os nossos microbolos. Reviramos a forma para baixo e eles se desprenderão com muita facilidade. Vamos utilizar agora uma tesoura, que deve ser somente para uso culinário, e vamos recortar caso haja algum excesso na parte inferior do bolinho, para que ele fique muito perfeito. Eles devem descansar por 3 a 4 horas para perderem a temperatura que ganhou na geladeira, e daí podemos proceder com o acabamento final. Decorando nossos microbolos. Nós vamos utilizar pasta americana, que já vem colorida, pronta para a sua utilização. Vamos precisar de rolo para abrir massa. Vamos precisar de estruturas siliconadas. Vamos precisar dos nossos docinhos. Podemos utilizar carretilha para cortar a massa ou uma faca que não seja denteada. E vamos ao trabalho. Algumas ferramentas que eu vou utilizar, eu vou dando ideia para que vocês possam utilizar alguma coisa que vocês já tenham em casa, sem que haja necessidade muitas vezes de comprar algum material. Porém, materiais são necessários para uma boa realização de um trabalho. Então, se você faz muitos docinhos, existem alguns materiais que são importantes que você os adquira. A pasta americana vem em um pacote. Vocês vão pegar porções e massageá-la muito bem para que ela ganhe elasticidade para a utilização. Lembrando, ela resseca na presença do ar. Então, enquanto sempre guardada em um saquinho,
enquanto não estiver sendo utilizada. Ela não pode ficar exposta muito tempo, que ela resseca a ponto de vocês não conseguirem desenvolverem um bom trabalho. Pasta massageada, lembrando que ao final no docinho eu vou dar uma ideia também de fazer lacinhos pretos, mas vocês vão fazer da mesma maneira. Vão pegar a pasta preta, massagear e fazer o trabalho como nós vamos fazer com o amarelo. Porque como a estrutura é de maracujá e o maracujá é uma fruta amarela com uma semente de cor escura e a noiva muitas vezes gosta de 2 tonalidades na festa, fica muito interessante. Massageada, vamos abrir a nossa massa. Caso você não tenha essa estrutura antiaderente, você pode estar usando a sua bancada de mármore, mas pode ter uma bonequinha de amido. Você vai batendo essa bonequinha na bancada e coloque para abrir a massa e levante a massa algumas vezes para que ela não fique aderida. Porém, se você tem uma estrutura antiaderente, não existe a necessidade de aplicar esse amido. Abri a minha massa em uma espessura de mais ou menos aproximadamente uns 2 a 3 milímetros e vou agora com uma carretilha fazer tirinhas. Caso você não tenha a carretilha, você pode utilizar uma faca, desde que seja lisa. Vamos cortar tirinhas de aproximadamente 1 centímetro. Essa massa que eu não vou usar neste momento, eu devo mantê-la dentro de uma estrutura plástica para que ela não resseque. Agora nós vamos acertar, retirar essas rebarbinhas que vocês podem estar fazendo com qualquer estrutura que seja lisinha, uma faca ou mesmo uma tesoura. Retiramos esses excessos, aparamos todas essas arestas. E agora, primeiramente, vamos fazer o nosso lacinho. Nós temos que ter tirinhas de aproximadamente 5 centímetros. Deixa eu medir. Eu tenho 5 centímetros de tirinha aqui. Tá? Eu levanto a minha tirinha e vou fazer uma junção entre as duas partes. Com isso, eu obtenho um anelzinho. Uma perfeita aliancinha, um anelzinho. Eu vou unir tomando cuidado de pegar essa parte da junção, trazendo essa parte que está à frente. Dessa forma, eu já obtenho o meu lacinho. Posso vir com um palito de dente ou alguma estrutura para deixar esse lacinho bem redondinho, bem bonitinho, bem acabado. Viro o outro lado e acerto. Formando um anelzinho, uma aliança. Agora nós vamos fazer a junção entre as partes para formar o lacinho. Tomem o cuidado, aqui eu tenho a parte onde está a união do meu anelzinho. Eu levo para frente e essa parte eu trago ao encontro da minha mão. Ou seja, eu obtenho aqui um lacinho prático e fácil.
Por que nós devemos trabalhar com estruturas práticas? Porque nós teremos muitos docinhos para finalizar. Então, temos que trabalhar com modelagens práticas. Esse lacinho deve ficar secando, para que eu possa vir e colocar a minha florzinha. Então, eu tenho um que previamente eu adiantei, então ele está sequinho, fácil para que eu trabalhe. Porque trabalhar dessa forma eu deformo o meu laço e não consigo colocar a minha florzinha. Então, eu tenho aqui uma estrutura de silicone. Eu vou pegar massa, lembrando que o docinho eu fiz em contraponto, preto e amarelo, e vocês vão ver ao final. Eu pego uma pequena porção de massa, junto, para que não fique nenhuma marca, e venho e deposito dentro do meu silicone, tomando cuidado para que não fique bordas, porque na foto não fica elegante. Então, muito cuidado. Essas bordas não podem ficar, a massa deve ser realmente a quantidade para o tamanho e o espaço que tem ali do silicone para ser preenchido. Retiro a minha florzinha e posso aproveitar, como ela está úmida, eu já posso vir e colocar o miolinho dela. Se eu deixo essa estrutura secar, quando eu for pregar o meu miolinho, eu necessito de pincel com água, colocar um pouquinho de água no miolinho e daí pregar ou colocar o meu miolo. E se eu fizer com uma pasta úmida, independe que eu faça trabalho dobrado. Esse lacinho molinho. Esse que já está firme é muito fácil para eu trabalhar. Então eu vou colocar o centrinho do meu lacinho, que é a minha florzinha, que ainda está úmida e fica melhor para eu trabalhar, porque ela fica bem maleável. E desta forma eu finalizei o meu lacinho. Para finalizar os nossos docinhos, eu vou passar no meu microbolo pó nacarado. Esse pó é encontrado nas lojas de conveniência para a área de confeitaria. Pó nacarado. Ele dá um tom, um brilho no docinho muito interessante. Ele é 100% comestível. Vou pegar o meu bolinho e tenho que ter tiras já cortadas da pasta americana, porém elas estão macias, porque eu tenho que trabalhar com elas, modelá-la. Então não vão cortar muita tira e deixar exposta, que ela resseque e vocês não vão conseguir fazer este acabamento. Um pouquinho de água no meu bolo, na parte superior. Pasta. Coloco a pasta, firmo com minha mão e trabalho no degrauzinho do bolo. E já venho e faço o corte com uma tesoura que vocês devem reservar somente para uso culinário. Vamos fazer o outro lado. Um pouquinho de água. Pegamos a tirinha e colocamos na outra parte. Da mesma forma, trabalhando com a mão, com o dedo, para definir os degrauzinhos do microbolo. E já cortamos. Dessa forma,
nós temos os laços do nosso bolo já preparados. Nós já temos a nossa florzinha que está seca. Nós vamos vir um pouquinho de água e colocar o lacinho. Dessa forma, nós estamos finalizando o nosso microbolo. Lembrando que eu trabalhei em 2 tons. Vocês verão na foto final bolinhos com pasta preta e bolinhos com pasta amarela. Lembrando que eu estou trabalhando com maracujá, uma fruta amarela que tem uma semente em tom escuro. Seria uma opção interessante para microbolo, noivinho e noivinha. Muito sucesso para você! Microbolo, uma opção encantadora e saborosa que agradará a sua clientela. Para adquirir o receituário com vídeo passo a passo, envie e-mail para gastronomiacastelani@hotmail.com.